Em Senador Pompeu, 12 edificações restaram para contar a história e provar a existência dos campos de concentração no Ceará. Através do que restou do lugar, vamos saber como ele funcionava e o terror que milhares de famílias viveram. O lugar calmo e silencioso, próximo ao açude Patu, em nada lembra o horror que muitos viveram naquele ano de seca. As ruínas da estrutura dos casarões, da Vila Operária e das casas de pólvora resistem como prova do sofrimento de 1932, quando milhares de pessoas foram trazidas para cá com promessas de trabalho. Eles eram trazidos, com a promessa de trabalharem em algumas obras, como foi o caso aqui de Senador Pompeu. Nos demais campos, como não tinha nenhuma obra de açudagem, ou os bolsões da seca implantados pelo governo, o objetivo mesmo era de confiná-los, para darem a eles a alimentação e a assistência necessária no período da seca, evitando com que eles chegassem até a capital. Mas aqui em Senador, o campo recebeu, nós não temos o número exato, cerca de 20 mil pessoas ou mais, porque não tem um número oficial. Eles iam com o objetivo de dar continuidade às obras do açude Patu, e essa notícia, ela atraiu pessoas inclusive de outros estados, como veio gente de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e muitas dessas pessoas, que perderam seus familiares, inclusive, elas não retornaram mais aos seus estados de origem, e aqui instalaram residência. O campo de concentração seguia uma organização, onde a população era distribuída. A organização era o seguinte: a Vila dos Ingleses, ela serviu para abrigar as pessoas do alto escalão do governo, inclusive do próprio departamento do DENOX, que eram responsáveis pela manutenção e a organização do campus. As demais pessoas, elas se abrigaram na Vila da Grota e na Vila dos Operários, que foi erguida, que eram as construções de taipa, e muitas outras pessoas, milhares de pessoas, ficaram instaladas em barracas às margens do rio Patu. Os relatos são de que as pessoas viviam em condições subhumanas, sofrendo com a fome e doenças. Muitas delas, inclusive, tiveram a cabeça raspada por conta de uma epidemia de piolho. E a alimentação que chegava aqui, infelizmente, é algo triste que também tem que ser contado. A alimentação que vinha, a melhor alimentação, a melhor carne, era distribuída entre os organizadores do alto escalão, quando a carne não era vendida no comércio local na cidade. Então, o que restavam para essas pessoas foi a farinha amarela, o feijão preto, a rapadura, as vísceras dos animais que aqui chegaram. E isso, diante das condições que eles já estavam submetidos, levaram muitos deles, milhares deles, à morte. Era um lugar de terror, porque não tinha uma coisa que oferecesse para ninguém. Era doença, morte, choro, miséria, fome mesmo. Fome mesmo. Quando eu ia para o escritório pegar alguma coisa, pegar um tostãozinho que ganhava, não dava nem para comprar o feijão e a rapadura e a farinha, Muitas não resistiam a essas condições e morriam. Por conta da fome, das condições, a própria água da qual eles retiravam de cacimbas do leito do rio, levou também um surto de cólera muito grande, que talvez tenha sido um dos fatores que acometeram as milhares de pessoas que ficaram enterradas em valas coletivas. Hoje, quando a gente chama o Campo Santo, o cemitério da barragem do Patu. O pai de Dona Alzira presenciou muitas mortes e enterrou vários corpos. À noite ele só escutava aquele gemido, uma gemedeira, e gritando, pedindo socorro, que ele abria a portinha da barraca e olhava, só via aquela tochinha acesa. Aí eles iam para lá, quando chegavam eram as moças morrendo, as crianças morrendo. Aí botavam dentro de uma rede, levava para enterrar. Ele cavava as levadas como que fosse para plantar batata. Aí jogava os corpos dentro e jogava a terra. Morreu muita gente mesmo. Muita gente mesmo que morreu, muita gente. Agora ele não dava o total porque ela nem sabia mais quantas pessoas tinham morrido, Porque morria todo dia morria gente.
seguinte, o campo de concentração foi desativado. Em 1933, com as primeiras precipitações, muitas pessoas, aquelas que sobreviveram, retornaram aos seus locais de origem e outras permaneceram aqui. Inclusive, nessa área, nós temos relatos dos sobreviventes de familiares que fixaram residência aqui. Alguns perderam os pais, perderam irmãos e outros parentes e resolveram morar aqui mesmo. Não somente em Senador Pompeu, mas como também no entorno do complexo da barragem do Patu. Aquele tempo passou e em muitos municípios os campos de concentração não deixaram marcas. Mas em Senador Pompeu, as ruínas contam esse sofrimento. E no último dia 20 de julho, elas foram tombadas em respeito a esta parte da história. Eu acredito que todo povo tem que ter sua história para ser contada, né? E essa nossa, ela tem que ser conhecida da população, apesar de ser muito triste. Depois dos comerciais, o que muda com o tombamento e o que vai ser feito onde um dia funcionou um campo de concentração?